Hoje vamos reagir ao vídeo do Coach Rubens. Para quem não conhece, um grande profissional que tem um canal maravilhoso na internet do fitness, comenta a respeito de tudo, treinamento, é um cara incrível naquilo que ele compartilha aqui no YouTube. Você percebe pelos vídeos dele de um excelente coração, óbvio que sem conhecê-lo pessoalmente, quem sabe um dia ainda terei essa honra, mas ele mora nos Estados Unidos, casado, foi treinador de grandes atletas do fisiculturismo e tem um canal no YouTube. Se inscreve lá no canal dele. O vídeo completo desse testemunho que ele dá de transformação da própria vida, obviamente estará no canal dele. Aqui eu farei uma reação, porque eu me identifiquei demais. Eu me identifiquei muito com esse vídeo dele, porque assim como aconteceu com ele, um processo de transformação depois de ter uma experiência de quase passar para o outro plano, né? Se é que você me entende. Ele teve, num treino de jiu-jitsu, teve um AVC e acordou no hospital já após a cirurgia, com a esposa dele ao lado. E ele vai relatar tudo isso daqui. Comigo não foi muito diferente, obviamente eu não tive um acidente, eu não tive um problema de saúde tão grave, ou poderia ter sido tão grave quanto o dele, mas eu tive alguns marcos na minha vida que transformaram a minha vida de verdade, com a presença de Deus, me aproximando da igreja, de Jesus, e isso foi através dos meus filhos. E transformou toda a minha vida, transformou meu casamento, transformou minha relação com os filhos. Então vamos assistir aqui o vídeo dele e eu vou comentar a respeito de tudo que aconteceu também na minha vida. Eu tentei começar esse vídeo aqui umas 10 vezes e eu simplesmente não consegui. Tentei criar roteiro, tentei falar com pessoas, tentei escrever alguma coisa antes, mas simplesmente não consegui. Aí eu pedi talvez para a pessoa que viveu tudo isso de perto comigo, para ela me ajudar. Então a Dora está aqui, mais uma vez, me ajudando até. Para quem não conhece, ou para quem não sabe, a Dora é a esposa dele e é quem viveu tudo isso com ele. E aqui fica um primeiro alerta para vocês, que eu vivi isso dentro do meu relacionamento, onde nos momentos mais difíceis da sua vida, a maioria das pessoas não estarão com você. E assim como ele, eu também posso testemunhar que nos momentos mais difíceis da minha vida, quem esteve realmente ao meu lado foi a minha esposa. Em diversos momentos, eu por vezes deixei ela sozinha, indo encontrar com alguns amigos. Às vezes a gente julga isso mais importante, né? A gente sai para um barzinho, a gente vai com um amigo, a gente vai para uma farra, ou até mesmo estende aquele encontro na rua e deixa a sua esposa esperando, se julgando no direito também eu mereço, eu também... E não estou julgando você aqui, eu estou falando a respeito de mim. Por vezes eu fiz isso e eu percebi e reconheço hoje o quanto eu estava errado. E nada hoje me tira do seio da minha família, do convívio dos meus filhos e da minha esposa. Eu não troco nada por isso. E vamos continuar assistindo aqui. Vou tentar mandar para vocês essa mensagem, que não é sobre fitness, não é sobre treino, mas que é sobre algo muito mais importante para a vida de vocês. Fique comigo até o final do vídeo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu precisei quase morrer para querer de fato morrer de verdade aqui pro mundo, sabe? O meu AVC não foi só algo físico para mim. O meu AVC não transformou minha vida só fisicamente. Era um dia normal, onde eu fiz tudo normal, eu tava me sentindo... Coach Rubens, aqui eu falo com você, meu irmão. É muito difícil. Eu passei por uma situação, não de um acidente igual o seu, mas eu perdi 2 filhos. Minha esposa teve 2 gestações interrompidas por má formação. Foi em virtude do coração dos bebezinhos. Eu tenho 2 filhos mais velhos, Benício e o Bento, mas após essas 2 gestações perfeitas, maravilhosas dos meus filhos, nós tivemos mais 2 em que nós perdemos os nossos filhos. E isso me fez ter esse sentimento que você estava. Nada mais para mim fazia muito sentido. Tudo eu fugia para bebida, para comida. Cheguei a 150 quilos, meu irmão. E você foi um dos caras aqui na internet que me ajudaram, mesmo sem saber.
o seu conteúdo, o seu canal, as suas orientações, muitas coisas do que você trouxe aqui ao longo desse tempo, de 2023 para cá, que é quando eu conheço o seu canal e comecei o meu processo de transformação, você me ajudou muito. Então eu queria também te agradecer e dizer que eu te entendo muito. Eu entendo muito o que você sentiu por ter vivido isso, esse sentimento de fragilidade, esse sentimento de que não servimos para nada e que tudo fica meio sem sentido e às vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem na nossa vida. E isso aconteceu comigo mesmo. Isso aconteceu comigo e foi muito forte, muito difícil, mas vamos continuar aqui. Sentindo bem, eu não tive dor, eu não tive nenhum prelúdio do que ia acontecer. Mas eu pisquei meu olho, faltando 5 minutos para acabar uma aula de jiu-jitsu e acordei operado na cama do hospital. Sem entender o que estava acontecendo, sem imaginar o que estava rolando, sem quantificar a gravidade do que estava acontecendo ali. Como que era a sua vida antes do AVC? A vida antes do AVC era uma vida da carne. Eu vivia o desejo que estava no meu coração, sabe? O que estava com vontade de fazer, o que passava pela minha vontade eu fazia. Vivi por excesso. Exatamente isso era o que acontecia comigo. Eu vivia pelo excesso das coisas ruins. Eu vivia fugindo da minha própria vida. Eu vivia fugindo para lugares onde o barulho externo acabasse ofuscando toda a gritaria interna que eu estava sentindo no meu coração. Tudo que estava na minha cabeça que eu queria tirar, que eu queria transformar, eu dava um jeito de fugir, principalmente para o álcool. E junto com isso vinha comida, vinham os excessos desnecessários de uma vida desorganizada. Então isso me levou a uma situação de descontrole, como eu já disse, chegando a 150 quilos e vendo a avó pela greta. Excesso de comida que me levaram à obesidade, excesso de álcool muitas vezes, excesso de drogas, excesso de pornografia. Meu irmão, eu não excedia no álcool, não. Eu era um carro V12 aspirado. Era uma caixa de cerveja assistindo um jogo. Excesso. Coisas que para muitos de vocês pode ser algo normal. Pode ser parte do dia a dia. E para mim era também. Só que eu não percebia o quanto aquilo me machucava de fato. Porque eu estava tentando meio que tampar o buraco. Eu estava tentando tampar um buraco que eu não sabia nem com o que eu ia encher. E aí quando eu tive o AVC, ali no quarto do hospital, eu vendo a sua fé, a sua oração, eu comecei a sentir como se fosse uma voz assim, falando comigo, sabe? Uma voz falando... Irmão, minha esposa passou 2 anos de joelho orando com os meus filhos na igreja para que eu pudesse acompanhá-los e seguir. Isso que você disse aqui, esse vazio eu estava buscando na rua, preencher na rua, ao invés de entender que tudo que eu precisava estava dentro da minha casa. Só que eu precisava entender algo maior. Eu precisava entender como conectar tudo isso, abandonar todas essas coisas da rua e entender que ao fechar a porta da minha casa, tudo que eu preciso está aqui dentro. Mas a gente vai chegar lá, escuta o que ele vai falar. Falando assim, cara, você é meu. Você é meu. Não importa o que você vai fazer, não importa que roupa você vai vestir, não importa por onde você vai andar, o trabalho que você vai fazer, você é meu. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Então eu quero que eles vejam eu em você. Quando eu percebi isso, eu percebi que eu precisava mudar. Percebi que não era mais sobre mim, não era mais sobre o meu trabalho, não era mais sobre o meu desejo, o meu prazer. Era sobre eu tentar fazer com que as pessoas enxergassem um pouco de Cristo em mim. Nem que fosse um pouquinho, nem que mudasse uma pessoa, nem que uma pessoa se transformasse a partir do que visse em mim, sabe? E eu senti necessidade de buscar mais, aprender mais sobre Jesus, ler mais sobre Ele, entender quem Ele foi de verdade, estabelecer uma amizade com Ele. Não uma obediência apenas, mas uma amizade. A obediência, sim, muito importante, mas... E aqui começa a minha história de transformação. Se você quiser assistir o vídeo completo, vai estar lá no canal dele, o canal do Coach Rubens está aqui na descrição. E aqui eu continuo falando para vocês que foi exatamente em um momento, uma chave virou na minha vida, quando eu permiti que Deus entrasse. Quando eu me aproximei de Deus, quando meu filho mais velho me abraçou, eu com 150 quilos não conseguia brincar com os meus filhos, não conseguia sentar no chão para brincar com eles, mal conseguia amarrar o cadarço do meu tênis, né? Quem é obeso nesse nível sabe qual é a grande dificuldade, como é difícil cortar uma unha do pé, não é verdade? Então meu filho me abraçou e disse: papai, eu não quero que você morra. A única coisa que eu quero é poder brincar com você. Eu e meu irmão estamos precisando de você. Cara,
Isso mudou a minha vida. E numa promessa de fim de ano, numa promessa de virada de ano, eu disse que eu nunca mais faltaria à igreja com eles. As missas de domingo teriam a minha presença 100%. Porque antes eu ia à missa por ir. Eu nunca estive lá de verdade. Eu não tive uma formação católica assim como minha esposa. Eu não fui criado dentro da igreja. E aí, nesse sentido, eu ia simplesmente por ir, sem querer ir. Chegava lá simplesmente como se estivesse falando com Deus, não sabia qual era e como era respeitar uma religião, viver dentro do catolicismo, viver dentro da igreja. Eu não sabia como nada disso funcionava. E eu aprendi muito com a minha esposa, com os padres que passaram e estão passando pelo santuário onde a gente frequenta, aqui próximo à nossa casa, e isso transformou a minha vida. Eu saí de 150 quilos para 95. Coach Rubens, você é uma das partes fundamentais. Obviamente que Deus está acima de tudo pra gente. Deus está no controle de tudo. E Ele usa, assim como você diz no seu vídeo, as pessoas. Meu filho, a perda de 2 filhos e depois a fala do meu filho mais velho, que queria ter o seu pai, foi um sinal muito forte para mim. Nesse sentido, Deus falando para mim, meu filho, valorize o que você já tem. Não se prenda naquilo que você perdeu. Preste atenção que eu já te dei tudo que você precisa. E você está desperdiçando todo o seu tempo buscando algo aonde você não vai encontrar. Aonde as coisas mundanas, as coisas da rua não irão te completar nunca. Entenda que você tem que estar com Deus no seu coração e com a sua família, a minha esposa e os meus filhos. E depois de quase 2 anos de transformação, hoje eu tenho mais uma filha, a Maria Vitória. Chegou a 3ª, a 5ª gestação da minha esposa, que foi um milagre, porque a medicina dizia que a gente não poderia ter mais filho. E assim como de repente minha esposa engravidou mais uma vez, e a gente contava os dias para ir novamente ao hospital fazer mais um procedimento, onde a gente já imaginava que perderíamos o nosso 3º filho. Não foi uma gestação fácil. Descolamento de placenta, muitas coisas aconteceram. E não cabe aqui nesse vídeo ficar falando, em outro momento eu explico a vocês. Se alguém se interessar, comenta aqui que depois a gente conversa mais a respeito disso. Mas foram 9 meses de muita alegria, aonde eu passei os momentos mais difíceis, financeiramente falando, da minha vida, em virtude de uma gestação que a minha esposa teve que ficar em repouso absoluto, não podia me auxiliar nos afazeres. Eu tive que deixar 2 trabalhos extras que eu tinha, além do meu trabalho principal. Com isso a renda caiu 1/3. Muitos problemas financeiros, mas eu não sei se vocês já sentiram isso. Quando você está num momento tão difícil financeiramente, mas a minha família, o meu entorno, os meus filhos, a relação dentro de casa, com aquilo que a gente tinha conseguido transformar, eu particularmente tinha me transformado junto de Deus, da igreja, aquilo que eu tinha conseguido mudar, eu não queria que passasse. É o momento mais difícil financeiro, mas o momento mais feliz de toda a minha vida. Podendo brincar com os meus filhos, o mais leve, voltando a praticar muito esporte, brincando com eles, os meus filhos encantados com tudo que a gente estava fazendo, tendo a vida deles transformado, meu casamento transformado, verdadeiros guerreiros. Meus filhos têm 9 e 7 anos. Se tornaram 2 homens dentro de casa, para cuidar da mãe, para me ajudar, que tinha que trabalhar, botar o sustento dentro de casa, minha esposa em repouso absoluto, os meus filhos indo para a escola. Nossa, uma verdadeira luta, mas de transformação. Transformação positiva, transformação maravilhosa. E agora minha filha vai fazer 3 meses em janeiro de 2025, né? Falta 10 dias. Hoje é dia 10. Eu gravo esse vídeo dia 6 de janeiro. Dia 16, daqui a 10 dias, minha filha faz 3 meses. O meu pequeno milagre, Maria Vitória. E assim eu sigo a vida. E assim a gente segue lutando contra tudo e contra todos que tentam tirar a gente desse centro. Que o mundo aí fora, vocês sabem como está, não preciso ficar aqui falando. Mas o recado talvez desse vídeo do Coach Rubens, junto com aquilo que eu queria passar para vocês, é isso. Aprenda e entenda que nada fora da sua casa e fora de Deus fará sucesso. Tenha certeza absoluta que todos esses prazeres mundanos te levarão ao fracasso de maneira forte.
que você descubra isso logo, que você possa se transformar. E aqui não é papo de religião, de nada. Faça o que você quiser da tua vida. Acredite em Deus, eu vou te respeitar e eu respeito você com todas as suas opiniões e decisões. Eu estou falando de mim, eu estou fazendo o meu relato. E que sempre acreditei em Deus, mas um filho ingrato. Chamava de pai e não me comportava como um filho, sabe? Aquela coisa, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Essas dificuldades. E eu comecei a entender que eu chamo de pai, só busco ele na hora que eu preciso, sou um verdadeiro ingrato. Não me dedico, não dou nada, não estudo a palavra, não frequento uma igreja. Qual é a mensagem, qual é o comportamento que eu quero deixar para os meus filhos? Minha esposa de joelho dobrado, há 2 anos na igreja, pedindo pela minha presença, os meus filhos querendo a minha presença, e eu muitas vezes num bar, ou fingindo que estava estudando, em virtude da minha profissão, de concurso, outras coisas que eu queria fazer, e não fazia nenhuma coisa e nem outra, na verdade. Porque assim como o Coach Rubens, antes de descobrir o meu verdadeiro motivo, essa potência que a gente tem dentro da gente, quando se conecta verdadeiramente com Deus, e entende que a vida ela é muito maior do que essas pequenas coisas que nós estamos buscando, e transcende o material em que as principais coisas de uma vida são as memórias, você começa a construir algo sem pensar numa data. Falando de mim, do meu emagrecimento, por exemplo, o que eu entendi? O que mudou de fato a minha vida e o meu processo de emagrecimento que veio antes desse encontro com Jesus verdadeiro, forte como é hoje? É entender que o processo de emagrecimento ao qual eu deveria passar não era buscando o carnaval, um final do ano, um casamento, uma festa ou entrar numa roupa. Era longevidade. Viver mais com qualidade. E assim eu poderia ser o exemplo para os meus filhos. Viver de fato a oportunidade que Deus me deu com eles. Que é incrível estar com essas crianças e passa tão rápido. Mas passa tão rápido que daqui a pouco eu estou chorando a falta deles e já sinto a falta deles quando menor. Eles vão crescendo, são pouquíssimos anos que você tem com seus filhos pequenos. E graças a Deus eu acordei a tempo e estou podendo aproveitar tudo isso. Sou muito, muito, muito grato. Há vídeos como esse que ajudam a nos despertar, a fortalecer tudo aquilo que está no nosso interior, está no nosso coração com Deus, para que a gente possa seguir firme, lutando por uma vida melhor. E quando eu falo do meu emagrecimento, foram 55 quilos eliminados, tá? De forma sustentável, comendo o que tinha dentro de casa, com uma alimentação normal, arroz, feijão, carne, salada, tudo. Sem somente restrição calórica, obviamente. Sem restrição calórica, ninguém consegue emagrecer, né? Seria impossível, a não ser com uma cirurgia ou remédio. Não hormonizei, não usei remédio, não fiz cirurgia, nada. 55 quilos em pouco mais de um ano. Hoje ainda busco uma melhora no meu físico. Obviamente tem muita coisa para fazer, mas vamos ao foco do vídeo. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto de emagrecimento, o link do meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui também, aperta o sininho aqui, curte, comenta alguma coisa, compartilha com uma pessoa que precisa ser tocada por Deus e entender que nós não podemos fazer as outras pessoas sofrerem por irresponsabilidade nossa, por entender que estamos insatisfeitos com coisas desse mundo. Às vezes a gente coloca outras pessoas em sofrimento por querermos algo que será inacessível para a gente, se não descobrirmos o verdadeiro motivo da nossa vida. E eu descobri o verdadeiro motivo da minha vida. Eu descobri o verdadeiro motivo de tudo que eu faço. E não tem nada material. É simplesmente viver com base em tudo aquilo que Deus nos ensinou, em primeiro lugar, me colocar com o valor que eu mereço, saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo, em que eu devo cuidar dele e honrar a oportunidade que Deus está me dando de estar aqui nessa terra, nessa vida, aprendendo, e toda a minha família. Minha esposa, em segundo lugar, junto comigo, na verdade, ao meu lado, a pessoa e a mulher mais importante da minha vida. E meus filhos, que são nossos bens materiais. Mas eles estão sendo criados para formarem a família deles. E eu sonho um dia vê-los formado, com família constituída, ter os meus netos e poder aproveitar tudo isso com a minha esposa do meu lado. Que um dia eles se vão e vai ficar eu e minha esposa. E a gente constrói essa fortaleza todos os dias para que a gente possa manter esse casamento, esse relacionamento de 17 anos, eu completo esse ano com a minha esposa, se eu não me engano, 13 de casado, de forma incrível. E aqui, meu irmão, minha irmã, que eu possa orar por você,
que esse vídeo possa te inspirar de alguma maneira e que tudo o que foi dito aqui de maneira do coração, meio bagunçada, né? Uma conversa franca vendo o vídeo do Coach Rubens, que tocou também o meu coração, um processo de amadurecimento, um processo de vida, e que eu vou orar muito por ele, pela família dele, pela sua, e peço que, se você puder, você também ore por mim e pela minha família, tá bom? Até o próximo vídeo, curte, compartilha com alguém que vai precisar, e muito obrigado. Até a próxima.